Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20, a gente lê o seguinte: Tende cuidado com os falsos profetas que vêm a vós com veste de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Da mesma maneira, toda árvore boa produz frutos bons, mas árvore ruim produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore ruim produzir frutos bons. E toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Em suma, por seus frutos os reconhecereis. Palavras de Jesus para que identifiquemos aqueles que no meio de nós ocupam o cargo da liderança com o objetivo de retirar das ovelhas aquilo que elas podem oferecer de bom e então se aproveitarem disso para viver muito bem. O que Jesus diz? Conheçam o fruto, o resultado da obra dessas pessoas. Que resultado que dá? O que eles têm pregado, o que eles têm feito? Qual é o resultado final? É um resultado bom? É um resultado ruim? E o incentivo de Jesus é: conheçam os frutos, vão atrás dos frutos. E aí vocês vão reconhecer quem é quem. O problema é que nessa busca por conhecer ou reconhecer os frutos, o mundo ficou mais complexo. Com o advento da internet, existe disputa de poder, existem disputas pessoais, e essas coisas fazem com que, às vezes, esse julgamento se torne um julgamento nublado. E a percepção da vida pública de pessoas que fazem essas pregações e as suas contribuições públicas, tudo isso se torna um emaranhado muito complexo que, eventualmente, envolve tribunais injustos e cancelamentos e difamação e às vezes até mentiras que são propagadas intencionalmente ou sem intenção. E o vídeo de hoje então busca defender um desses líderes que tem sido vilipendiado e cancelado no tribunal da internet. O nome dele? Scott McKnight. Autor, junto à sua filha, Laura Barringer, de uma igreja chamada Tov. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tudo isso é muito relevante se você gosta de Bíblia e de teologia, e hoje eu vou ficar por aqui, vai ser só isso a apresentação que eu vou fazer. Qualquer livro pode ser criticado, não existe livro acima da crítica. O texto bíblico, obviamente, é inspirado por Deus, é uma outra história, mas livros cristãos podem ser bons, podem ser ruins, e há críticas feitas a uma igreja chamada Tov que são pertinentes. A gente até pode discordar da crítica que está sendo feita, mas é uma análise de conteúdo, e baseada nessa análise de conteúdo, o crítico discorda do conteúdo, e isso é absolutamente legítimo que se faça. Exemplo, há quem discordou ou tenha discordado da metodologia de uma igreja chamada Tov. É uma crítica possível. No jargão do futebol, é ir na bola, sabe? Pode se fazer. E depois a gente pode discutir, pode discordar de quem fez a crítica também, tá dentro do jogo. Há quem tenha criticado também a maneira como o autor trata a autoridade no Novo Testamento. É uma discussão absolutamente legítima e eu diria até mesmo pertinente. Talvez até mesmo para a gente chegar numa síntese hegelianamente falando no final dessa discussão, quiçá, muito embora eu mesmo seja um profundo crítico de Hegel. De vez em quando a gente não escapa, não é mesmo? O ponto é que uma parte substancial da crítica feita a uma igreja chamada Tov, e veja,
no mérito das críticas, das discussões de conteúdo, eu acredito que eu devo fazer essa discussão em um outro espaço e em um outro momento. Porque sim, eu indico Tov e acho um bom livro, tá? Mas no que diz respeito a essas críticas, entre aspas, feitas na bola, a gente pode concordar com algumas, discordar de outras, elaborar alguma coisa um pouco melhor, e a gente vai fazer isso em algum momento. Não sei se o momento propício é agora, e nem sei se o espaço propício para isso é esse, o canal. Mas eu queria contar para você a história de como uma igreja chamada Tov veio parar aqui no Brasil e uma história a respeito dos frutos de Scot McKnight. Por quê? Porque é uma parte significativa daquilo que tem sido chamado de crítica, e que não é crítica de fato, é difamação. Precisamente por parte de pessoas que, ironicamente, são contra a tal cultura do cancelamento. Dizem respeito a situar Scot McKnight como se ele fosse um falso mestre e, portanto, a gente não devesse ler o que provém dele. Uma das pessoas, inclusive, disse, né? Que era um livro bom para lareira. A prática de queimar livros não me é muito apetitosa. Dito isso, insisto, quero contar um pouco da história de quem é Scot McKnight e como uma igreja chamada Tov veio parar no Brasil. Scot McKnight foi professor na mesma faculdade onde eu fui fazer meu mestrado, na Trinity, e muito antes de eu ir para lá. Mais tarde, ele se torna professor da Northern University, da qual ele não é mais professor, a gente vai falar disso daqui a pouco. Nesse contexto, ele acaba se sediando na região de Chicago. E não há quem tenha passado por Chicago sendo um evangelical que não tenha frequentado ou sido influenciado por Bill Hybels e Willow Creek. Uma mega igreja com um mega pastor, mega abusador. Com toda a evidência e com toda a investigação já feita e com tudo público. Se você quiser, pesquise Bill Hybels e você vai encontrar quais são os abusos e como eles funcionaram. E ele escreve, então, Scot McKnight escreve uma igreja chamada Tov, no contexto desse abuso que Laura Barringer, sua filha, que na verdade é a maior pena, a maior caneta por trás de uma igreja chamada Tov, é nesse contexto que eles escrevem o livro. Pouco tempo depois de lançado o livro nos Estados Unidos, que teve um impacto razoável, eu recebo uma mensagem de Scot McKnight no meu inbox do Twitter. Victor, você acha que tem alguma editora no Brasil que se interessaria em publicar uma igreja chamada Tov? Eu já tinha lido o livro em inglês, tinha gostado do livro. Eu indico o livro, afinal de contas. E eu falei, olha, eu acho que tem. E entrei em contato, então, com a Mundo Cristão. Quando eu entro em contato com o editor da Mundo Cristão, eu lembro bem desse dia, eu estava consertando um carro, tinha levado o carro para consertar. E o editor da Mundo Cristão falou, olha, a gente já estava de olho nesse livro para traduzir, mas você falando nos dá a convicção que a gente tem que traduzir sim essa obra. Então, eu costumo dizer por aí que em alguma medida eu tive alguma contribuição de trazer esse livro para o Brasil. Pouco tempo depois, se descobre que
na instituição em que Scott McKnight dava aula, na Northern University, alguns abusos e assédios estão sendo feitos. E Scott McKnight imediatamente deixa de trabalhar ali. E esse é o tipo de pessoa que Scott McKnight é. Eu não tenho intimidade com ele, mas ele tendo passado por vários lugares por onde eu passei, o testemunho que se tem a respeito do caráter e da integridade dele é esse tipo de caráter e de integridade. Não concordo com o que está acontecendo, eu abro mão daquilo que eu estou ganhando, eu me demito. Os abusos, obviamente, não tinham nada a ver com ele, era por parte da administração da universidade, mas esses casos de assédio e abuso dentro do ambiente universitário cristão norte-americano são espalhados nos Estados Unidos inteiro. Tem um monte de casos. Aliás, na América do Norte inteira, porque tem casos no Canadá também. O que Scott McKnight imediatamente faz? Não concordo com o que está acontecendo. Abro mão do meu ordenado. Tchau. Esse é o tipo de coisa que Scott McKnight faz. Esse é o tipo de fruto dele. Mas assim, um fruto de alguém dentro da igreja evangélica que busca servir a igreja sem holofotes. Qual que é a grande contribuição do Scott McKnight para... Quem era esse cara? É um cara que resolve escrever um livro sobre abuso porque a filha dele passou por um problemaço. Até então, Scott McKnight é conhecido por duas coisas. Em primeiro lugar, por discordar do caminho que os representantes da igreja emergente estavam tomando nos Estados Unidos. Se você não conhece o movimento da igreja emergente, é um movimento que buscava fazer com que a igreja fosse mais relevante, principalmente para adultos da geração X e talvez o comecinho da geração de millennials. E então eles começam a dialogar com a pós-modernidade. Quando esses pastores começam a se desviar da sã doutrina, esses pastores da igreja emergente começam a se distanciar da sã doutrina, um dos teólogos que vai apresentar o caminho perigoso que esses pastores estavam fazendo era Scott McKnight, juntamente com Dan Kimball. E eles vão exercer esse papel de denúncia, de percepção de que existe um desvio da ortodoxia nesse caminho de diálogo com a pós-modernidade, com o pós-moderno. Scott McKnight é, portanto, assim, na carreira, ao longo da história dele, é um cara conservador, tá? Que tá puxando o pêndulo da igreja americana para o lado evangelical ao longo da carreira dele. Esse é o Scott McKnight. Agora, o outro motivo pelo qual o Scott McKnight é conhecido é por algo que é muito útil para você que gosta de Novo Testamento, que gosta dos vídeos, por exemplo, de Jesus histórico aqui desse canal. Quando eu faço um vídeo mostrando a existência de Jesus como um consenso acadêmico, da possibilidade de ler os evangelhos como relatos que são historicamente confiáveis, com historicidade confiável. Esse foi o trabalho fundamental da vida do Scott McKnight dentro de um escritório pequenininho como esse aqui. Nunca foi um trabalho de holofotes para ser um grande cara. Não. Ele estava lá escrevendo sobre o desenvolvimento do judaísmo ou as práticas comuns aos judaísmos do primeiro século. Ele estava lá escrevendo sobre como funcionam os evangelhos sinóticos. Esse é o campo de pesquisa do Scott McKnight. Ele viveu a vida inteira para treinar alunos em universidades de credibilidade, como a Trinity, onde o D.A. Carson dá aula, por exemplo, onde o Kevin Van Hooser dá aula, por exemplo. Tá? É um cara que viveu educando gente evangelical no ambiente evangelical, rebatendo
estudiosos que tiram a credibilidade do relato evangélico, como é o caso, por exemplo, do Bart Ehrman. Como que se responde Bart Ehrman? Como que se responde John Dominic Crossan? Como que se responde Marcus Borg? Ora, se responde com autores como Scott McKnight, como Craig Evans, como Craig Keener, como N.T. Wright, como Jimmy Dunn, como Richard Bauckham. São caras de um serviço esplendoroso e de muita dedicação e estudo para a fé e para a igreja. Essa é a história do Scott McKnight. É justo chamar esse cara de lobo, de herege? E aqui eu não estou entrando no mérito das questões internas do livro, as quais cabem debate, eu vou fazer isso em algum momento, em algum lugar. Mas por que queimar a reputação desse cara, nesse momento, agora, hoje, de repente, dia 7 de abril de 2025, quando uma igreja chamada Tov já está publicada há alguns anos em português? Por que agora fazer um ataque à reputação de Scott McKnight? É algo a se pensar. É algo a se pensar. E então acontece isso, ele entra em contato comigo, eu entro em contato com o Mundo Cristão decide publicar o livro. E o livro abre os olhos de um monte de gente que está vivendo em situação de assédio, em situação de abuso. Esse é o mau fruto do Scott McKnight? Destruidor de igrejas? Qual foi a igreja que ele destruiu? Me diz uma igreja destruída por ele, por esse livro. Aqui ou nos Estados Unidos, onde o livro foi publicado. As igrejas estão lá de pé. E mais do que isso, passando pela devida reforma que deveriam ter passado. Então por que destruir a reputação desse cara? Nesse momento agora? E então a gente precisa começar a fazer o que Jesus nos pediu para fazer. Olharmos os frutos de quem fez o que e quando. Já que o livro, de certa forma, está diretamente relacionado a mim, o que eu posso fazer? Claro que eu tenho erros, e então, eventualmente, alguém pode dizer, olha os frutos ruins do Vitor e tal. É claro que eu tenho, mas vá lá na comunidade da vila, pergunta para o povo. Nem fala que foi eu que mandei perguntar. Conhece a história do cara, do Scott McKnight, que a gente está falando aqui. Ah, mas ele tem problemas com inerrância. Vai ler o que ele escreveu sobre inerrância. Se o que ele está fazendo é atacando o texto bíblico, dizendo que o texto bíblico erra, ou dizendo que a verdade do texto bíblico pode ser defendida com melhores articulações do que aquelas feitas ao longo do século XX. Vai ler o texto do cara, que, de novo, é passível de crítica. Agora, quando você olha para o ministério dele, o fruto é bom ou o fruto é ruim? Pergunta para os alunos dele. E, curiosamente, essa difamação feita justamente por quem supostamente está defendendo a reputação dos outros. Outros estes cujos frutos também são públicos e não são bons. E aqui não é tribunal, é simplesmente aquilo que é público e conhecido. Então, vamos discutir a igreja chamada Tov? Vamos. Agora, não sei. Não sei se eu estou disposto a fazer essa discussão agora.
A quem interessa fazer essa discussão agora? O livro é ruim? Pode ser, vamos criticar, não tem problema. Agora, tem crítica a conteúdo de livro que não é na bola também. Tirar excertos de contexto publicando pequenos pedaços como se fizessem justiça ao que é o livro como um todo. Tem um vídeo aqui nesse canal em que eu critico o livro. O que eu faço? Abro o livro com vocês, explico o capítulo. Explicando o capítulo, eu chego em um versículo que o cara está usando isoladamente, ele usa. Aí eu mostro para vocês, olha, que esse versículo aqui não quer dizer o que ele está dizendo que diz. A gente critica o livro. O livro do John Bevere, sobre cultura da honra. Que é um livro que merece ser criticado. Como todo livro pode ser criticado. E que é um livro que é amplamente utilizado em tudo quanto é igreja abusiva. Né? É isso aí. Agora, você está querendo me convencer que o problema de igreja brasileira é o Scott McKnight? Não, vamos alertar a igreja brasileira, porque os problemas que nós temos, tudo que a gente está enfrentando, a culpa é de um livro lá da Mundo Cristão, foi publicado outro dia, de um autor que no Brasil quase ninguém conhece. Então, de vez em quando eu venho aqui defender alguém, sabe? Teve uma outra vez que eu estava defendendo o Antônio Carlos Costa. Concordo com tudo que o Antônio diz? Não. Com tudo que ele faz? Não. Provavelmente ele também não concorda com tudo que eu falo e digo. Mas, pô, os defensores de reputação por aí, eu queria saber onde eles estavam quando a reputação do Antônio Carlos Costa estava sendo aviltada. E é um cara que está aí pregando ortodoxia cristã. Vai lá no canal dele ver se tem alguma heresia. Ou mesmo algum distanciamento para aqueles que gostam tanto da teologia reformada, algum distanciamento da teologia calvinista. Não tem. Então pede-se tanto um tratamento justo e honesto na internet das pessoas e tal, e a minha tentativa tem sido essa, de gente, vamos ter cautela, vamos suspender juízo, blá, blá. E aí detonam a vida de um cara que não fez nada, pelo menos publicamente que a gente conheça, nada de errado. Nesse contexto atual brasileiro, de tantos problemas que a gente tem vivido, de tantas denúncias, e que eu não estou particularizando nem fulanizando, falando de um, do mais recente, não, estou falando de tudo, do contexto. O problema da igreja brasileira é o Scott McKnight. É sério isso, gente? Eu custo a entender. Eu custo a entender. E alguém pode dizer que esse vídeo aqui é um dos piores que eu já gravei. Só o que eu estou dizendo é, se pelos frutos a gente conhece alguém, venha conhecer o trabalho que eu faço lá no Comunidade da Vila, pergunta para quem está lá, pergunta para quem foi meu professor, e pergunta para quem foi aluno do Scott McKnight, sabe? Pergunta para o Nidhi Gupta, que trabalhou com ele tantos anos, quem é o cara. Eu termino o vídeo perguntando isso. Por que agora? O livro é problemático? Por que agora?